Mais uma vez, muito boa tarde. O professor Ricardo Santos está-me a ouvir? Estou a ouvir. Professor, talvez pudesse colocar em modo de apresentação do slideshow para ficar em ecrã inteiro. Ah, tá bem, só um momento. Só aqui. Isto aqui tem que sair, isto aqui. Olha, pode ir onde tem slideshow lá em cima. Exato. Eu tenho aqui, que entrou aqui uma Está, não há propaganda problema. qualquer. Onde tem slideshow lá em cima. Ah, exato, é aqui. Este. Não, ainda não é. Ok, excelente. Já está? Ótimo. Aparece Muito aqui bem. essas duas barrinhas, mas elas podem desaparecer, não tarda nada, penso eu. Está muito bem. Muito bem. Pronto, vou sair. Exato. Portanto, o tempo já conta. Bom, professor Ricardo Santos, eu gostava, em primeiro lugar, portanto, agradecer esta oportunidade de termos esta magna audiência sobre este tópico, eleições e sistema eleitoral africano, desafios e perspectivas para Moçambique. Minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, gostava de agradecer a todos vós pela presença nesta sessão e em particular ao professor Ricardo Santos, o arquiteto deste encontro, um dos professores que lecionou para mim o programa de atualização sobre como produzir um artigo científico. Em jeito dessa introdução, eu diria que foi com essa inspiração que embarquei por esse caminho esgotante, mas exaltante, porque a academia deve estar atenta na observação dos fenômenos que ocorrem na sociedade. Foi assim que, a 31 de janeiro de 2018, aconteceu uma conferência sobre a paz na cidade da Beira. Nela participaram partidos políticos, organizações não governamentais e confissões religiosas, tudo porque a paz é de interesse nacional e internacional e não só. Aqui estava claro que uma das causas dos conflitos em África em geral, e em particular em Moçambique, são os conflitos eleitorais. Depois da minha apresentação, a igreja audiência aqueceu entre os prós e os contras. Concluí deste debate que, afinal, o tópico eleições e sistema eleitoral africano, desafios e perspectivas para Moçambique, não só fazia sentido, como era importante. Deste modo, estou a ver aqui, não sei. Qualquer coisa aqui. Não, tinha que ficar o slide antes da este, ficou trancado ali. Obrigado. Deste modo, o autor foi motivado primeiro porque o título pós-doutor exige produção de conhecimento, segundo foi o fato de que a audiência da cidade da Beira debateu tanto. Terceiro, resulta do fato do autor ter sido deputado da Assembleia Popular da primeira legislatura e depois da independência, e ter sido deputado na Assembleia da República, tanto a Assembleia Multipartidária, onde cumpriu 3 mandatos, dito de outra maneira, 15 anos. Uau, aqui há muita interferência. Peço desculpas, vou já acertar isso. Esses problemas de tecnologia. Portanto, o que confere ao autor uma experiência nesses processos que titula o presente artigo, em apresentação. Se produzir um artigo é uma proeza, apresentá-lo a esta magna audiência é uma honra e privilégio, o que enche-me de uma jubilosidade singular. Basta de introdução, vamos ao tópico, eleições e sistema eleitoral africano, desafios e perspectivas para Moçambique. Como dizia na introdução, tem como objetivo central avançar um conjunto de pressupostos que procuram validar a ideia segundo a qual os sistemas eleitorais instituídos nas democracias africanas conformam-se com o protótipo de liderança almejada, de modo a que os desejos dos cidadãos não sejam relegados ou alinhados pela ausência de uma orientação estratégica comprometida com interesses e objetivos nacionais e desenvolvimento sustentável.
A análise dos contornos das eleições do sistema eleitoral africano é complexa. Trata-se de um fenômeno que se encontra num processo de construção e consolidação nos diversos estados africanos que adoptaram o sistema político democrático multipartidário. Diversos teóricos que aqui estão arrolados apresentam conceptualizações sobre sistemas eleitorais. A literatura tradicional da ciência política, da sociologia política e os estudos eleitorais modernos apontam que os sistemas eleitorais são mecanismos dos estados modernos que visam garantir o acesso ao poder político por parte de indivíduos e organizações políticas por meio da votação e eleição. Eles funcionam como mecanismos de recrutamento político, de criação da legitimidade dos governantes, fortalecimento de elites políticas, criando possibilidades de exercer, de facto e de jure, o poder político. Os sistemas eleitorais o sistema eleitoral deve respeitar um conjunto de pressupostos, quais sejam a escolha, a representatividade, eficácia e responsabilidade partidária, eficácia do parlamento, estabilidade e eficácia governativa, participação ampla dos cidadãos e a legitimidade. Alguma coisa aqui, perdão. Alguns modelos e práticas. Para falar dos sistemas eleitorais africanos, é preciso recuar na história desse continente até o período anterior à Conferência de Berlim, 1885, quando as unidades políticas africanas eram compostas por reinos e impérios, com como orientação política monárquica. Para os propósitos do presente texto, nesses sistemas políticos, o acesso, manutenção e transmissão do poder era baseado nos preceitos da autoridade tradicional. Assim, o poder era transmitido de geração em geração. Essa transmissão era inquestionável, positivista e operacionalizada. Para os propósitos do presente texto, é incontornável falar do sistema eleitoral democrático ocidental, tendo em conta que os atuais sistemas eleitorais vigentes em África são fruto emanado do Ocidente enquanto herança colonial, institucional e de cultura social e política. Nos processos eleitorais que temos vindo a acompanhar na maioria dos países africanos, o voto universal, direto e secreto, constitui um dos grandes problemas e desafios, visto que tudo indica que é neste ponto que surgem os graves problemas. Durante o processo de campanha eleitoral, os candidatos têm tido promessas de votos que aumentam as suas esperanças de aceder ao poder. Todavia, os resultados à boca da urna, muitas vezes, são totalmente contrários às referidas expectativas e convicções. Essa situação associada ao voto secreto constitui um dos elementos que concorrem para a não aceitação dos resultados eleitorais. Implicações do voto aberto e voto secreto no sistema eleitoral africano. Uma situação de voto aberto público é uma das alternativas para eliminar as atitudes dos líderes políticos que tendem a não aceitar os resultados eleitorais. Para uma melhor análise e compreensão do processo democrático em Moçambique, urge recuar no tempo, de modo a fazer um reconhecimento do movimento revolucionário liderado por Eduardo Chivambo Mondlane, com vista à conquista da independência. A independência, por sua vez, trouxe um novo desafio e paradigma sobre princípios de exercício do poder. Desse modo, surgiu o problema de representação do poder por via de eleição. É dentro deste quadro que a seguir se esgrime o enquadramento teórico, atrás já referido, e todos sabemos que Moçambique é um Estado que experimentou o processo de democratização, na chamada terceira onda de democratização. Assim, é uma democracia jovem e que foi implantada como mecanismo para a transição da guerra para a paz, como aconteceu em muitos casos das democracias africanas. O seu sistema eleitoral deve constituir-se e aperfeiçoar-se tendo em conta pressupostos materiais que permitam a vigência de uma democracia fundamentalmente assente nos desejos dos seus cidadãos.
considerando-se que é por meio das regras eleitorais que os cidadãos concretizam o seu direito de eleger, o sistema eleitoral deve representar de modo subjetivo as aspirações dos cidadãos e não dos poderes políticos instituídos no Estado. Os países africanos precisam de desenhar e seguir o seu próprio caminho, isto já estou a fazer considerações, no que tange à edificação de seus sistemas eleitorais. Estes sistemas eleitorais devem basear-se na confiança, transparência e liberdade de acesso, controle, manutenção e alternância de poder, tendo em conta as necessidades, interesses e valores políticos e nacionais vigentes em cada um dos contextos da construção e consolidação do Estado e seu sistema eleitoral. Portanto, em relação ao sistema eleitoral, para que ele seja confiável, transparente e livre, que garanta a alternância de poder, propõe-se aqui o voto aberto, que aqui em África acontece na Ilha das Seychelles. No dia da votação, os partidos políticos desfilam A, B, C, D e os eleitores vão primeiro apresentar-se no seu partido e daí depositar o voto. Portanto, dá para perceber que se o partido J não tem ninguém na fila para votar, a derrota está assegurada, porque não há boletins no movimento inverso. Enquanto isso, para a redução dos potenciais conflitos partidários eleitorais e pós-eleitorais, propõe-se aos partidos políticos que se comprometam cada vez mais com as agendas nacionais estruturantes. Esses dois aspectos precisam de ser constantemente aprofundados, porque o sistema eleitoral africano encontra-se num processo incipiente da sua construção. Mas acredita-se que, num futuro próximo ou longínquo, ele poderá adquirir características autóctones, seguras, funcionais e capazes de evitar e reduzir os conflitos eleitorais e pós-eleitorais. Muito obrigado pela atenção, professor Cato Santos.